Quadro Check-up no rádio, recebendo hoje o médico veterinário Dr. Robson Góes. Dr. Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes. Vamos falar hoje sobre otite, né? O que é que vem a ser a otite? Marcos, a otite, ela é um processo inflamatório, né, do ouvido. Tá? Esse processo inflamatório, ele pode ter diversas causas. É mais comum nós termos a otite em cães do que em gato, mas ela em virtude do formato, né, do ouvido do animal, a anatomia do cão ela é diferente e favorece ainda mais esse aparecimento desse processo inflamatório. As causas podem ser diversas, desde aí parasitas, né, aí carrapatos, ácaros que ficam dentro do pavilhão auricular desses animais, como também aí temos as otites causadas por processo alérgico, temos otites causadas por água que cai, processo inflamatório, corpos estranhos, pelo, cera que é criada dentro, grama que muitas vezes cai dentro do ouvido desses animais. Temos também aí consequentemente ou posteriormente elas causadas por fungos, bactérias, e aí vai evoluindo muitas vezes para um quadro mais grave e chegando até, né, já que nós temos 3 tipos de otite aí, que seriam as otites externas, as otites médias e as otites internas. Quando chega a um quadro de uma otite interna com rompimento de tímpano, aí já leva a um quadro bem mais grave desse animal, muitas vezes tendo de ser até tratamento cirúrgico, tá? Uma coisa que nós sempre nos perguntam na clínica é como tratar. Todo mundo pergunta isso. Doutor, e agora, o que é que eu faço? Meu cão quais são os sintomas? Meu cão tá com a cabeça torta, tá coçando muito a orelha, tá saindo uma secreção, tá fedendo, tá saindo uma secreção amarelada como fosse pus, ou então escura como se fosse sangue, ele fica muito inquieto, sente dor. Então isso aí são as características da otite, os sintomas da otite. Aí todo mundo pergunta, como tratar? Pessoal, a questão do tratamento da otite, ela vai depender de diversos fatores, que seriam eles: o que causou essa otite? Porque muitas vezes, por exemplo, Marcos, se for uma otite alérgica alimentar e você trata o processo inflamatório do ouvido, mas não tirar a causa base, que seria o quadro alérgico, esse animal vai persistir com otite. Se foi um corpo estranho que está dentro do ouvido e você, por exemplo, um carrapato que está instalado lá dentro do ouvido, e você passa uma medicação, um anti-inflamatório, um antibiótico, e você não remove esse corpo estranho que está lá dentro do ouvido, o animal vai continuar coçando, o animal vai continuar tendo as mesmas características de dor, de inquietação, né, de coceira. Então isso aí é importante que o médico veterinário avalie esse animal, identifique o que é que está causando isso, quais as lesões que estão ocorrendo nessa otite, já que você tem de identificar com o otoscópio, que seria com o equipamento para fazer a visualização dessas lesões, se tem comprometimento de tímpano ou não, para poder fazer o tratamento mais adequado, que seja ele tratando as causas bases, né, ou tratando já ali diretamente o processo inflamatório ou infeccioso que esteja ali instalado no ouvido. Então isso daí faz parte do conjunto. Mas eu gosto, Marcos, de sempre orientar o cliente se seu animal está com otite, procure um médico veterinário. Porém, como é que eu faço para prevenir a otite? Que aí eu acho a parte mais importante, que os responsáveis por esses animais podem estar fazendo isso em casa, né? Então seria, ao dar banho no seu animal, coloque um chumaço de algodão dentro desse ouvido
para impedir que caia água, e consequentemente gere um processo inflamatório e um otite. Veja se dentro do pavilhão auricular dos seus animais se tem presenças de pelo, porque muitas vezes esses pelos eles criam ali um microclima e também eles impedem que a cera que é criada no todo dia, né, pelo ouvido, que ela seja eliminada, e criando ali um obstáculo para ela poder sair. Então também tem que fazer as remoções desses pelos dentro do ouvido com cuidado, com uma pessoa especializada, né, em pet shops, a indicação que você faça essa remoção. Outra coisa, por exemplo, os coxpênio, que é o caso da Suzy, né, da sua cadelinha, que tem as orelhas caídas. Esses animais que têm as orelhas caídas, eles são mais susceptíveis, né, mais provável que apareça quadro de otite, em virtude de a orelha, ela, vou falar no popular, ela não respira, né? Ali não ocorre circulação de ar e favorece o aparecimento de um microclima e, consequentemente, de multiplicação de fungos e bactérias. Então, você tem de pegar a orelhinha, levantar as orelhinhas desses animais que têm as orelhas caídas e colocar uma chuquinha, colocar alguma coisa que segure essas orelhas para cima e que faça com que, ali pelo menos por meia hora por dia, 1 hora por dia, ocorra uma circulação de ar e, consequentemente, faça com que troque ali a temperatura e o ambiente. Nosso clima é bastante seco, vai secar ali e vai diminuir a possibilidade de otite desses animais que têm essas orelhas caídas, tá? Então, esses cuidados aí, cera, se for criando cera, então você tem que fazer a remoção dessa cera, de preferência em locais também especializados. Mas se você ter o cuidado de não estar usando cotonete, Marcos, porque o cotonete você vai empurrando a cera mais ainda para dentro do pavilhão, né, ali do conduto auditivo, muitas vezes provocando uma obstrução desse conduto auditivo em virtude de estar empurrando a cera cada vez mais para dentro, né? Ou com o cotonete você criar um processo irritativo e, consequentemente, um processo inflamatório e um otite. Então, essas coisas aí, tá sempre utilizando produtos, principalmente em gatos, para que você possa matar esses ácaros que ficam dentro do pavilhão auricular. Tá sempre utilizando carrapaticidas, né? Produtos para matar os carrapatos em cães, já que existe a presença de carrapato dentro do ouvido desse animal. Todos esses fatores aí ajudam a você diminuir a possibilidade desse paciente apresentar um quadro de otite. Então, essas daí são as dicas importantes que acredito eu que vai servir muito para os nossos ouvintes. Aqui já tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, mas tem aqui um recadinho que com certeza é uma pessoa muito íntima sua, né? Para ele chamar de Dedé, né? Sabe quem é já? Já. Quem é? J. Araújo, Jorge. Eu pensei que era o nosso amigo J. Araújo, colunista social. Mas é o Jorge, né? Jorge Araújo aí, seu amigo. Marcos, bom dia. Esse Dedé é o cara. Saúde, saúde, saúde a todos aí. Abraço, Jorge Araújo. Fraternal abraço, meu irmão. E também um abração para o grande J. Araújo, nosso querido J. Araújo aí, colunista social, que sempre escuta aqui o nosso programa, né? Tem pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Marcos Anjo. Bom dia, doutor Robson. Eu gostaria de saber, doutor Robson, olha, amanhã faz 8 dias que eu estava no sítio com meu cachorro, ele é um vira-lata, já é magrinho, que eu peguei ele desde pequenininho, mas ele sempre foi muito bravo, porque ele nasceu no mato, foi que me deram. Olha, doutor, aí uma cobra mordeu, eu não sei que tipo de cobra é ele. Chegou em casa com a perna bem inchada e sangrando bastante. Aí a pessoa da casa falou que tinha sido uma cobra. Aí deu logo um soro oral, dizendo que serve para cobra um soro oral e um carvão mineral. Aí de tardezinha eu trouxe ele para casa. Aí quando cheguei em casa, aí comprei um soro antimifílico, ortofílico e dei. Mas antes de dar esse soro, eu furei muito ele. Deu 3 furadas na veia, porque é muito difícil. Eu não tenho costume de dar injeção na veia de animais. Depois ele ficou sangrando por essas fissuras. Sangrou bastante, doutor. Sangrou muito.
Mas aí, quando foi no domingo, já amanheceu bom. Doutor, agora ele está com fastídio. Será que eu preciso levar ele no médico? Será que ele ficou com alguma sequela? Ele come, mas não é mais comedor como era. Só quer mais tomar coisa de líquido, é caldo, é leite. Será que preciso levar no veterinário? E aí, doutor Robson? Olha, pelo que a senhora fala aí, a maior possibilidade é dele ter sofrido uma picada realmente de uma cobra que causa hemorragia, tá? Aí nós temos os acidentes principais, Marcos, são botrópico, crotálico e o elapídico, né? Que aí nós temos aí a presença da cascavel, da jararaca e da cobra coral. Aqui nós temos na nossa região disponibilidade de 2 soros, né? Que é o botrópico e o crotálico, ou misto. Nessa situação aí, a senhora fala que pelo menos foram administrados 2 vezes soro. Um soro oral que os caçadores gostam aí de ter, né? E o outro soro aí que a senhora aplicou de forma venosa, né? A administração dessas medicações, elas são feitas, né, medicações de urgência, e resolve na totalidade ou na parcialidade. Por que na parcialidade, Marcos? Porque muitas vezes esse veneno, o agente causador da intoxicação pelo acidente de cobra, ele vai causar lesões a nível hepático, a nível renal ou a nível neurológico. Então, você tem de ter tratado aí essa circulação, mas a gente não tem como mensurar que não seja através de exames laboratoriais, principalmente aí nessa situação, exames bioquímicos, quais as lesões que foram causadas no animal. A senhora me pergunta o que é que a senhora deve fazer, se deve levar ao médico veterinário. Com certeza sim, com certeza absoluta sim. Até mesmo porque eu não tenho como dizer à senhora o que foi causado, qual a lesão foi causada a nível renal e a nível hepático principalmente, e é necessário fazer aí esses exames bioquímicos para ver qual a medicação vai ser administrada. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, doutor. Eu sou Gorete de Timbaúba. Eu gostaria de saber porque eu mandei castrar meu gato no mês de julho, para que ele fique dentro de casa, mas eu, à noite, esse gato não para dentro de casa, não para. Às vezes eu tenho a impressão que deram só anestesia nele e eu trouxe para casa. Não sei, eu queria saber o porquê. E aí, doutor Robson? Olha, primeira coisa que a senhora tem de entender é que a castração, né, que a remoção dos testículos, não vai fazer com que seu gato fique dentro de casa. O gato, ele é um caçador por natureza, né? Então ele sai de casa não apenas na intenção de reprodução, não apenas na intenção de cruzar, mas ele também tem a intenção de ir caçar. A outra o gato tem uma característica de ser semi-domiciliado. Então ele fica dentro do domicílio e sai do domicílio para se socializar, para caçar, para namorar. Então a remoção apenas do testículo não vai fazer com que ele fique domiciliado, né? Fique dentro de casa. E outra coisa é que ainda pode ter testosterona circulante e ele ainda ter o libido, né? A característica de tentar procurar fêmeas para cruzar, mesmo tendo ocorrido a remoção dos testículos. Acredito eu que ele estava com os 2 testículos na cavidade, Marcos, porque na bolsa escrotal. Porque tem gatos que só tem um testículo e você remove um e fica o outro no subcutâneo ou no abdômen, aí é que esse testículo vai produzir testosterona e esse animal vai ficar com libido mais aguçado. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos lá, bom dia. Bom dia, doutor, porque eu tenho uma cadela e ela deu à luz e hoje estão com 51 dias. Com quantos meses eu já posso dar a vacina para ela não ficar no cio? E aí, doutor Robson? A cadela é diferente da gata. A gata, ela amamentando, a gata em torno de 30 dias pós-parto, ela já está entrando no cio.
A cadela, ela geralmente só entra no cio depois que você aparta. Aí uns 60 dias depois que você aparta. Já pode dar a ela, não tem problema. Os filhotinhos já estão comendo, já está com 51 dias. Se você não quer ela para reprodução, se você não vai fazer cirurgia de esterectomia dela, já pode sim aplicar o progestágeno nela sem problema. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, né, para o nosso Dr. Robson Góes, do 992053030. Ouvindo pergunta, todo ouvido inflamado pode ser otite ou não? Se ele está inflamado, é uma otite, tá? Agora a gente tem de ver qual o grau dessa otite e o que está causando. Mas se ele está inflamado, é uma otite. Mas a otite, ela tem cura em todos os casos? Em todos os casos não, Marcos, porque quando você tem uma ruptura de tímpano, quando você tem um comprometimento de martelo, quando você tem uma otite interna, aí muitas vezes esse animal ele vai aí ficar com ela por bastante tempo ou nunca vai ser tratada. Tem muitas otites que elas são de difíceis tratamentos, aí são otites que tem o comprometimento aí devido ao pavilhão auricular do cão. A anatomia ela é diferente da do ser humano, diferente da do gato. Aí você vai conseguir ter um grau de dificuldade maior, necessitando aí muitas vezes de fazer uma cultura com antibiograma para identificar qual agente está causando e tratar por bastante tempo. Tem otites que a gente leva um tratamento em torno de 30 ou mais dias para poder ter a resolutividade. Meu cachorro fica com o olho remelando, o que é que eu posso usar? Olha, olho remelando, olho, Marcos, é uma coisa muito delicada. Veja só, o olho muitas vezes em lesões de córnea, onde já tem uma úlcera de córnea muito profunda, a gente faz uma avaliação muitas vezes a cada 2 horas desse olho, ou tem que fazer uma intervenção cirúrgica. O remelar do olho pode ser uma coisa simples, por exemplo, uma obstrução dos canais nasolacrimais, podem estar obstruídos, mas pode ser um pelo, uma triquíase, pode ser um entrópio, pode ser uma úlcera de córnea, pode ser poeira do ambiente que está causando um processo irritativo. Quando as pessoas me perguntam o que é que pode usar, sempre eu digo, procure um médico veterinário para fazer uma avaliação. Porque nesse quadro que a gente corre o risco de estar dizendo, use isso, né? E ser um quadro diferente ou um quadro mais grave e a gente causar, por exemplo, uma cegueira definitiva nesse animal em virtude de uma ruptura de córnea. Então acredito eu que o que a senhora pode estar usando agora, antes de levar ao médico veterinário, é lavar com soro fisiológico esse olho, hidratá-lo bastante para poder levar o auxílio de um profissional médico veterinário para uma avaliação. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Dr. Robson. Dr. Robson, a minha cadela fez um tratamento há pouco tempo de fungo. Aí ela tomou um medicamento há 2 meses e ela perdeu muito peso. Aí ela bebe muita água, faz muito xixi. E no muro onde ela faz xixi, a gente fica pegajoso. A gente, quando pisa, fica tipo com um açúcar na urina dela. O que pode ser? E aí, Dr. Robson? Pelas características que a senhora apresenta, esse animal ele pode estar com um quadro de diabetes, tá? Ou com um quadro renal. Essas características de poliúria, polifagia, polidipsia e perda de peso é bastante característico de diabetes. É um animal que bebe muita água, urina muito, come muito e perde peso. Então isso daí são as características que na clínica a gente sempre direciona e observa quadros de diabetes. Minha dica para a senhora, ou aí, Marcos, também apresentando um quadro renal, também pode ser. Ou uma cistite, alguma coisa nessas características. Acredito eu que a senhora deva procurar um profissional para que possa ser feito o exame clínico, o exame de ultrassonografia, exames bioquímicos, que com certeza serão bastante necessários
para que possa fechar um diagnóstico e um tratamento mais adequado para a sua cadela. Olha, Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, aqui no centro de Caicó, né? Telefone de contato 3421-1263. Você pode seguir, inclusive, as redes sociais da Veteripet, no Instagram, instagram.com/veteripet. Para fechar, tem mais uma pergunta aqui, então só para fechar, vamos colocar a pergunta aqui da nossa ouvinte. Vamos lá. Bom dia, Marcos Dante. Bom dia, Dr. Robson. Dr. Robson, a minha cadelinha é misturada peixe com salsicha. Tem hora que ela tá com as orelhas para cima. Aí eu digo, veja, Dona Florinda já chegou. Por causa daquela, a mãe do Kiko, né? Aí eu sou chamada de Dona Florinda. Aí tem hora que tá para baixo as orelhas dela. E ela come bem, muito bem. Quando vai dormir, pega vazia, quer que eu dê comer. Aí ela tem comido muito, não dou mais não. Mas eu fico insistindo. E ela é bem gordinha. E aí, Dr. Robson? Olha, Marcos, essa questão, ela fala uma coisa interessante, que o cachorro sempre fica pedindo comida, né? A gente tem de entender que o cachorro, ele tem uma quantidade de comida ao comer ao longo do dia. Esse volume de alimentação, ele é de acordo com o fabricante da ração. E se você ficar sempre dando essa ração na hora que ele está pedindo, a tendência dele é ficar obeso. A tendência dele é engordar e ficar obeso. E essa obesidade, ela pode causar prejuízos, muitas vezes difíceis de serem tratados, já que vai aumentar colesterol, triglicéridos, pode ter aí problemas renais, pode ter problemas ortopédicos. E essa obesidade não é interessante para o animal. O animal tem de ficar sempre esbelto, né, para que ele possa aí ter um bom desempenho e um bom desenvolvimento na sua vida. Obrigado pela sua participação. Obrigado e um bom final de semana a todos. São 8h07, confirmado.